Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o formato do planejamento tributário, principalmente equiparado ao enquadramento tributário simples nacional. Tá certo? Então, o objetivo desta aula é trazer uma introdução histórica, normatização, que envolve o Simples Nacional e o formato de escrituração contábil. Então, nós podemos observar que, em relação ao formato de classificação da empresa, nós temos três enquadramentos tributários óbvios no Brasil, três enquadramentos tributários que a maioria das empresas pode se permitir enquadrar. Nós temos um dos que a grande maioria das empresas se utiliza hoje no Brasil, a grande maioria é o Simples Nacional, que nós vamos falar um pouquinho hoje, lucro presumido e lucro real. Nós vamos perceber ao decorrer das nossas aulas que a principal diferença que existe entre esses três é em relação aos tributos que envolvem principalmente o faturamento, a receita bruta. Então nós vamos perceber que o faturamento em alguns momentos vai influenciar a escolha de qual tributação que a gente vai escolher. Logicamente, principalmente quando a gente vai falar sobre lucro real, a previsão de despesas operacionais é importante, principalmente quando nós estivermos falando de planejamento. Então, nós podemos prever, nós podemos planejar qual é o melhor enquadramento tributário. Naturalmente, a margem de lucro é importante e o valor de despesa de empregados. Então, em relação ao Simples Nacional, nós temos grandes vantagens envolvendo as despesas com empregados, porque não há obrigação de pagamento de um INSS patronal, que hoje é o equivalente a mais de 20%, 23,8% em média, na grande maioria das empresas que optam pelo enquadramento, seja lucro presumido ou seja lucro real. Então, neste caso, o Simples Nacional leva vantagem principalmente quando o número de funcionários é grande. Mas, falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, é importante observar que mesmo a Lei Complementar 123 de 2006 estabelecendo esse regime simplificado, nós observamos que já existiam legislações que predispuseram um regime simplificado para empresas que sejam emergentes. Então nós vamos observar que, e não é novidade só no Brasil, a grande maioria dos países do mundo tem um tratamento tributário especial para pequenas empresas, principalmente por causa do elevado custo fixo. O que é um custo fixo? O custo fixo é aquele gasto que obrigatoriamente toda e qualquer empresa precisa possuir, como por exemplo em relação à sua sede. A partir do momento que nós temos grandes vendas, um volume exorbitante de vendas, esse custo fixo ele é diluído. Mas para a empresa que está começando, para ele adentrar um mercado junto com outros grandes empresários, ele tem um custo fixo que impacta muito na atividade dele. Se você quer observar, quer pensar em quais são os custos fixos, pense da seguinte forma: a sua empresa precisou parar, seja por um conflito de sindicato, seja por causa de uma pandemia, se ela precisou parar, quais são os custos que obrigatoriamente você tem que incorrer? Esses são os custos fixos. Então, neste caso, o custo fixo é aquele que não varia de acordo com o volume de produção. Então você tem ele toda vez. Então quanto mais você vender, mais você vai diluir esse custo fixo. Então, justamente para ir contra essa questão, nós criamos, o mundo como um todo cria para os pequenos empresários algumas formas de se beneficiarem pagando menos tributos. E aí concorrendo também ao princípio constitucional do direito tributário. Então é natural que quem tem mais capacidade contributiva que pague mais tributo. Então, nós observamos que lá na Constituição Federal de 88 já estava muito bem claro, no artigo 179, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, ou na metodologia contábil, a gente escuta muito ME ou EPP, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. É até interessante observar que na Constituição Federal em nenhum momento fala de redução de valor, mas sim diminuição das obrigações acessórias. São aquelas que a gente tem que declarar informações para o governo. Então é muito importante, é muito interessante a gente visualizar esse formato. Na Constituição Federal não fala nada em específico sobre redução de valor, mas já comenta com a gente um pouquinho sobre a diminuição das obrigações acessórias.
E nós vamos observar que a lei número 9.841 de 99 justamente instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, já dispondo algumas ferramentas administrativas e jurídicas para aumentar o desenvolvimento empresarial e diminuir essa mortalidade tão alta que nós temos ainda no Brasil de empresas que abrem suas portas fatalmente, cerca de 80% após 5 anos vêm encerrar as mesmas empresas. Então, é muito interessante que mesmo essa legislação saindo em 99, não tinha nenhuma aplicação prática no campo tributário, né, que em 96 a gente já tinha a disposição desses fatores. Então, em relação ao campo tributário, a gente não tinha observação de nenhum desses fatores. Embora a gente vai observar que a partir de 99 muito se promulgou, muito se falou nesses benefícios para esses pequenos empresários, né, micro e pequenos empresários. O primeiro dispositivo foi a Lei Complementar 123 de 2006, né, justamente revogou as leis anteriores, né, que nós acabamos de comentar, e a partir de julho de 2007 transferiu a responsabilidade de regulamentação, de trazer as normas dos aspectos tributários para o famoso Comitê Gestor do Simples Nacional. Né? Então, nesse sentido, a legislação saiu, já se colocou uma pessoa, um comitê responsável por essa regulamentação, mas em nenhum momento foi criado a regulamentação em si. Criou-se a regulamentação para criar o comitê gestor. Mas o comitê gestor tinha que pensar em como abordar, como ajudar, auxiliar esses pequenos empresários no seu desenvolvimento. Né? Então, nesse sentido, o decreto número 6.038 criou o comitê gestor e publicou seu primeiro normativo dia 30 de maio de 2007, apenas 30 dias antes da vigência do Simples Nacional. Então, a gente vai observar o seguinte, né? 30 de maio de 2007 nós tivemos o primeiro decreto, mas nesse sentido a gente precisou de muitas alterações, porque muitas das coisas nem os próprios contadores tinham domínio ou ciência de como é que iriam funcionar. A gente não tinha nenhuma das tabelas conhecidas, nenhum método conhecido nesse sentido. Então, houveram outras leis complementares, e nesse sentido, lei complementar é o principal instrumento normativo na cadeia do sistema hierárquico tributário, né, para criar novas leis ou mudar algumas leis existentes no campo do direito tributário. Então, nesse sentido, se o governo pretende criar um novo imposto, criar uma nova regulamentação, principalmente no que tange bases de cálculo, ele deve passar por lei complementar. Tanto é que só em 2008 a gente conseguiu realmente efetivar uma compreensão absoluta sobre o tema. Então, na Lei Complementar número 128 de 2008, que consolidou todas as obrigações, né, todos os entendimentos em relação a como uma empresa deveria se portar. Nesse sentido, nós tivemos outras leis complementares que vieram aumentar o formato de base de cálculo, o formato de alíquota. E nesse sentido, as principais, a Lei Complementar 133, né, ajustes para empresas culturais participarem desse Simples Nacional, elevou-se o limite 2 vezes, uma em 2011, né, é natural, né, à medida que esses empresários vão crescendo, né, eles precisam que esse limite seja ampliado, e houve duas ampliações até então, em 2011 para 3,6 milhões, e na Lei Complementar 155 de 2016, que também aumentou para 4,8 milhões, o regime natural de cálculo do Simples Nacional. Mas você pode chegar até 6 milhões sem nenhum prejuízo, a não ser que o cálculo do ICMS, do IPI e do ISS é calculado por fora a diferença, no regime natural de lucro presumido. Aqui nesse caso, vocês vão observar que eles aumentaram esse regime tributário, ampliando novos prestadores de serviço em 2014, e também estabeleceu-se o MEI, né? Então o MEI ele teve um acréscimo, né, do limite. O primeiro inicial foi de R$60 mil ao ano, e depois no estabelecimento da sua legislação, e foi incluído ele ao Simples Nacional. Ele é um participante desse grupo, e ele, participante desse grupo, ele tem um limite de faturamento máximo de R$81 mil por ano. É muito importante observar que agora a gente vai acompanhando em conjunto, né? O Simples Nacional e o MEI são quase que como se fosse o mesmo regime. No entanto, o MEI está enquadrado no Simples Nacional, mas nem todo o Simples Nacional é MEI. Então isso é importante observar. Então é o regime mais específico que mais beneficia aquele pequeno, bem pequeno microempresário mesmo.
Então, aquele que está começando agora, ele começa muitas das vezes pelo meio, mas é muito importante observar como se enquadrar, quais são as responsabilidades do MEI, que são muito menores ainda do que os enquadrados no Simples Nacional. Então, haja vista todas essas introduções sobre a legislação, a gente vai observar que ainda assim nós temos algumas justificativas da Receita Federal. Então, a Receita Federal do Brasil coloca algumas justificativas além do que as previstas em lei. Naturalmente, olha lá, o primeiro, estas empresas possuem baixo potencial arrecadatório e, portanto, não devem ter um ônus excessivo nas atividades de controle exercidas pela administração. Óbvio, excelente. O segundo, a concessão de benefícios tributários diretos, redução da carga tributária, deve observar uma transição suave, de tal sorte a não criar descontinuidades acentuadas que induzam a prática de planejamento fiscal. E aí é muito interessante, porque mesmo assim, a gente vai estudar as variações, nós tivemos algumas mudanças de cálculo, e por isso a objetivação de criação dessas aulas, e que mesmo assim ainda induzem a prática de um planejamento tributário. É natural, mas nesse sentido, não que se deva escolher quando vender ou como vender, mas sim que esteja induzindo o contribuinte a pagar mais se ele tiver uma capacidade contributiva, um número de vendas maior. E temos outras complementações, a principal também é a número 5, a relação entre o contribuinte e o Estado, sempre que possível, deve ser única, a despeito da existência de distintos níveis de governo e administração tributária envolvidos. E aí, nesse sentido, a gente vai observar que uma das características do Simples Nacional é você juntar, unificar todos os tributos numa única guia, facilitando o pagamento e a observação dos aspectos tributários nessas empresas. Aqui no caso, vocês vão observar que a opção e formato de escrituração são muito simples. Nesse sentido, nós temos para o Simples Nacional, a opção é pela internet, para facilitar, hoje todo mundo tem acesso à internet, e ela é irretratável para todo o ano calendário, então a gente tem que tomar muito cuidado. A partir do momento que se inicia, a gente abre uma empresa, a gente tem 30 dias a partir da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do CNPJ, a opção pelo Simples Nacional. E aí, nesse sentido, após esses 30 dias, você não pode mais ser enquadrado no Simples Nacional porque você perdeu o prazo. Tá? A partir do momento que você é desenquadrado, você está em outro enquadramento tributário, e seja possível que você seja um optante pelo Simples Nacional, basta que você espere o primeiro mês do ano calendário, no caso até dia 30, 31 de janeiro, para formalizar sua opção. Se não houver nenhum impedimento, seja pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, tem algumas atividades que não podem optar pelo Simples Nacional. Então, se não for por o CNAE, pode ser pelo faturamento, a gente observa que existem alguns limites, e nesse sentido até 6 milhões ao ano, você não pode faturar mais que isso. 4,8 milhões nos aspectos básicos, até 6 milhões com aspectos específicos para o tratamento de ICMS, IPI e ISS. Então, nesse sentido, é muito importante esse segundo tópico, o contribuinte fica desobrigado para fins fiscais de escrituração contábil, bastando efetuar o livro caixa e o livro registro de inventário, no qual deverão constar os estoques existentes no final de cada ano. Então, nesse sentido, para fins fiscais, vocês vão observar que o atual Código Civil, que é a Lei número 10.406 de 2002, obriga. A gente vai observar que assegura tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao pequeno empresário, o artigo 970. Assim, fica dispensada a escrituração contábil regular ao pequeno empresário. Mas, nesse sentido, a gente vai entender que o pequeno empresário é justamente um microempreendedor individual, caracterizado que receba até R$60 mil ao ano. Lógico, esse artigo foi atualizado, Até então foi atualizado pela última lei complementar 155, que aumentou o regime, Então vocês vão observar que até 81 mil ao ano, e logicamente enquadrado como microempreendedor individual. Todos os demais não são considerados pequenos empresários e são obrigados à escrituração regular, tá? Então, a gente vai observar, mesmo que a legislação fiscal permite a não escrituração contábil das empresas tributadas pelo Simples Nacional, toda e qualquer empresa deve manter a escrituração contábil por vários motivos. E a gente assinala alguns que são até óbvios. Olha o primeiro, se a gente for partir
para pensar um pouquinho, o Código Comercial Brasileiro exige escrituração contábil completa para servir de instrumento de prova em juízo e em eventuais acertos de direitos dos sócios, acionistas, seus herdeiros ou sucessores. Então, nesse caso, se você não tem a contabilidade, você não consegue comprovar se houve a divisão do patrimônio da pessoa física jurídica, respeitando o princípio da identidade. Então, nesse caso, um livro diário não consegue estabelecer todos esses detalhes, tá? Porque o livro diário ou livro de caixa, ele não vai representar o princípio da competência, só através da contabilidade. Então, nesse caso, justamente reafirmando esse argumento, no livro caixa somente poderá ser contabilizada a movimentação financeira, não se registrando as compras e vendas a prazos, empréstimos e demais valores a pagar e a receber. Então, a gente não tem o controle da competência, né? E nesse sentido, a gente vai observar que para fins, e os principais pontos são os dois últimos, onde a gente vai observar que sem a contabilidade, a gente não tem um dos principais instrumentos para tomada de decisão e um dos gratuitos. Então, se a gente não tem a contabilidade a ser utilizada como tomada de decisão, nós estamos perdendo uma excelente, né, ferramenta para tomada de decisão. Sem falar dos outros critérios que nós falaremos nas próximas aulas, referentes principalmente à distribuição de lucros sem pagamento de tributos. Então, nesse sentido, agradeço a todos vocês a participação e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço e até breve.